Olá, bom dia. Maranhão registra menor número de médicos por habitante no país. Enfermeiros do Hospital da Criança continuam de braços cruzados. Aumento de casos de raiva humana preocupa autoridades no Maranhão. Você vai ver também que os casarões históricos de São Luís correm risco de desabamento e uma entrevista sobre o projeto de revitalização desse patrimônio cultural da humanidade. O Repórter Maranhão está começando agora. O Conselho Federal de Medicina divulgou novos dados sobre o perfil e a distribuição de médicos no Brasil. De acordo com a instituição, a pesquisa demonstra que o país é marcado pela desigualdade no que se refere ao acesso à assistência médica. O Maranhão é o mais prejudicado. As pesquisas indicam que existe apenas um médico para cada 1.000 habitantes. Faltam médicos no norte e nordeste do país. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Medicina revelou que nessas regiões a média é de um profissional da medicina para 1.000 habitantes. No Maranhão, a carência por médicos é alta, principalmente no interior do estado. Alguns municípios oferecem salários atraentes e outros benefícios. Salário médio hoje em Primeira Cruz vai de 8.000 a 22, 23 mil reais, mais as contrapartidas. O salário dele é depositado líquido, nós damos o combustível para ele chegar até o município, nós oferecemos hospedagem para ele, nós oferecemos alimentação para ele, nós oferecemos a lancha que faz o transporte. Então, normalmente, quando ele recebe o salário, o gasto que ele tem é pouco. Nem o salário de 25 mil reais por mês garantiu um médico intensivista para a UTI infantil de Imperatriz, segunda maior cidade maranhense. Entre ganhar 25 mil em Imperatriz e ganhar 20 mil em São Paulo, a pessoa prefere ficar em São Paulo. A Imperatriz fica carente, né? Lá nós temos problema com otorrino, só tem 4 otorrinos, não dá conta. E como o mercado de trabalho é extenso, eles ficam na clientela particular e o serviço público você não consegue atraí-los. A não ser que pague o impensável, né, que o município não consiga. A Secretaria Estadual de Saúde contesta as informações do Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, eu até agora não senti tanta falta de médico. Quer dizer, a proporção que o Estado foi precisando de profissionais, implantando hospitais no interior. Grajaú tem um hospital geral funcionando direto 24 horas. Tem médico completo, quadro completo. Presidente Dutra com UTI, quadro completo. Coroatá com 20 leitos de UTI, quadro completo. Aqui em São Luís, quadro completo. Imperatriz, quadro completo. Agora, há um condicionante. O médico não trabalha sem ter local para trabalhar, sem ter equipamentos para trabalhar, sem ter condições de trabalho. E os enfermeiros do Hospital Odorico Amaral de Matos, o Hospital da Criança, continuam em greve. Há 15 dias, com as atividades paralisadas, os profissionais ainda não tiveram nenhuma resposta oficial sobre o pagamento dos salários atrasados desde novembro do ano passado. Hoje à tarde, os grevistas farão manifestação em frente à sede da Secretaria Municipal de Saúde, na tentativa de sensibilizar as autoridades. E o alto índice de raiva canina e em humanos registrado nos últimos anos no Maranhão tem chamado a atenção das autoridades de saúde. O estado concentrou quase metade dos casos de morte por raiva no país durante o ano passado. O Maranhão concentrou 83% dos casos de raiva canina registrados no país em 2012. No ano passado, em todo o Brasil, 5 pessoas morreram em decorrência da raiva, 2 no Maranhão. De 2010 até agora, a raiva já fez 6 vítimas no estado. A última morte por raiva no Maranhão foi registrada no dia 30 de janeiro deste ano, no município de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. A vítima, que não teve o nome revelado, veio a óbito cerca de 1 ano e meio após ter sido mordida por um cão contaminado com o vírus da doença. Para o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, a principal causa do alto índice de transmissão da doença por cães é a baixa cobertura da vacinação antirrábica nos municípios.
Por conta do desleixo e da irresponsabilidade de alguns gestores municipais que entre 2010 e 2012 não cumpriram com as metas de vacinação, nós estamos numa situação vergonhosa. Então, a situação é complicada, é preocupante e exige de todo gestor municipal que recebe do Estado, todo ano, recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde para realizar as campanhas de vacinação. Nós tivemos município que em 2012 não chegou a vacinar 30%, o que foi um ato irresponsável, o que ensejou para o gestor regional de saúde mover uma ação no Ministério Público contra aquele gestor municipal, porque é competência do município a vacinação. Então não pode ser descuidada a vacinação. A transmissão da raiva acontece por meio de arranhões ou mordidas de animais contaminados com o vírus. A doença não tem cura e em quase 100% dos casos a vítima acaba indo a óbito. Foi agredido, teve uma parte da pele que houve o contato com o vírus, imediatamente lavar com água e sabão e procurar um posto de saúde. Somente uma equipe médica especializada vai recomendar o melhor tratamento. O Hospital Municipal de Djalma Marques, o Socorrão 1, está realizando hoje a campanha de doação de sangue para abastecer o estoque do hospital. Uma unidade móvel do Hemomar está no local atendendo os doadores. Nada de ambulâncias. Hoje a entrada do maior hospital de urgência e emergência de São Luís, o Socorrão 1, foi ocupada pela unidade móvel do Hemocentro do Maranhão. A campanha busca reabastecer os estoques de sangue do hospital, que só no ano passado precisou de 3.500 bolsas de sangue. Os pacientes chegam com grandes perdas sanguíneas e a reposição de sangue é uma das etapas essenciais do tratamento. Não adianta você simplesmente estancar a hemorragia sem repor o sangramento. Então você tem de alguma forma que repor o sangramento e por isso o Socorrão necessita tanto, por ser um hospital de trauma, desses estoques sempre em níveis aceitáveis. Segundo o levantamento do Hemomar, o Hospital de Djalma Marques possui um déficit de 2.700 bolsas. A expectativa é mobilizar 120 doadores até o final do dia. Os primeiros a participar da campanha foram os próprios funcionários do hospital. Hoje é tão bom quem gosta de fazer uma doação com muito amor, com muita sinceridade. Eu acho que cada um de nós tem que fazer o nosso papel. Esse tipo de contato que a gente tem aqui dia a dia com os pacientes comove, baixa um pouquinho o coração da gente e a gente faz essa doação por fins que salvar uma vida. Essa assistente social explica que, além das vítimas de traumas, as bolsas de sangue são destinadas a outros pacientes. Conforme essa demanda, isso aumenta e não são só os vitimados, né, violências urbanas, não, tem também os pacientes de diabetes, né, os pacientes de anemia, falciforme e outras anemias. Para o Hemomar, esse tipo de campanha incentiva a solidariedade. Isso é para facilitar o acesso das pessoas para doar sangue. Sempre nós fazemos isso. Durante a semana nós estamos em instituições, finais de semana nós estamos em bairro como em igrejas e isso facilita o acesso das pessoas para doar sangue. E quem não puder ir hoje ao Socorrão 1 para doar sangue, pode se programar. Amanhã o caminhão do Hemomar estará na sede do Tribunal de Contas do Estado, no bairro do Calhau. No sábado, as doações podem ser feitas na Igreja Batista Shalom, no Coatraque. A seguir, você vai ver uma entrevista sobre o projeto de revitalização do Centro Histórico de São Luís. É o que você acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo da Avenida Vitorino Freire, no bairro da Camboa. Trânsito lento nesse momento, agora 12h09. Da campanha pela Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária. São milhares de iniciativas, no campo e na cidade, que hoje existem sem um reconhecimento, apoio e políticas permanentes junto ao poder público. Mulheres e homens, através da cooperação, mostram que é possível produzir, comercializar e consumir de forma justa e sustentável. Também é possível criar bancos e fundos rotativos da própria comunidade, feito pelas pessoas e sem depender dos grandes bancos. Venha se juntar a este grande movimento por uma outra economia, em que todos têm o direito de trabalhar sem ser patrão nem ser empregado. Assine o abaixo-assinado. Apoie o desenvolvimento territorial justo e sustentável.
Saiba como em www.cirandas.net/Lei da Ecosol. No céu também há uma hora melancólica, hora difícil, em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta e se responde: não sei. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. O Ministério Público do Maranhão fez um levantamento sobre a situação das delegacias de polícia de São Luís e o resultado é preocupante. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Anderson Lima, que tem os detalhes sobre esse assunto. Anderson, quantas delegacias fizeram parte desse levantamento e qual a situação delas? Eli, boa tarde. Olha, o Ministério Público do Maranhão fez um diagnóstico do trabalho de 29 delegacias de polícia de São Luís. O levantamento mostra que 631 inquéritos abertos entre 2010 e 2012 não foram concluídos. A maioria dos casos envolve homicídios. Entre as delegacias especializadas, a situação mais crítica é a da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo o relatório, a DPCA deixou de investigar quase 400 casos de violência infanto-juvenil na capital maranhense. O motivo seria a falta de funcionários e de infraestrutura. O Ministério Público concedeu um prazo de até 60 dias para que esses problemas sejam resolvidos. Caso contrário, pretende aí ingressar com uma ação civil pública contra os delegados que deixaram de concluir os inquéritos. Eli Coelho. Muito obrigada, Anderson. E um dos mais belos cartões postais de São Luís está ameaçado. Vários casarões do centro histórico correm o risco de desabar por causa das chuvas. São Luís possui um dos maiores acervos arquitetônicos históricos do país. Mas essa riqueza, que é patrimônio da humanidade, corre risco de desabamento. Boa parte desses imóveis está abandonada e com péssimo estado de conservação. De acordo com o IPHAN, a dificuldade de restauração é porque 90% dos mais de 5 mil imóveis são de propriedade particular. O governo federal vai facilitar o empréstimo para a restauração desses imóveis. A Defesa Civil está fazendo um levantamento da situação dos casarões para que a Secretaria de Segurança com Cidadania tome providências. E a Prefeitura está acertando um contrato de financiamento para a revitalização do Centro Histórico. O convênio corresponde a um investimento na ordem de 13 milhões de dólares pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O secretário Gustavo Marques conversou com o jornalista Roberto Fernandes sobre esse projeto. Há um recurso aí do Banco Interamericano e nós estamos trabalhando para que toda a documentação necessária seja disponibilizada para o governo federal e depois para o Senado, para que nós possamos aprovar este convênio na ordem de 26 milhões de investimentos para o Centro Histórico. Nós acreditamos que podemos reverter isso em 3 componentes. Componentes de habitação, fortalecimento institucional e ainda de alguns investimentos de infraestrutura estratégicos, como, por exemplo, o Parque do Diamante, que é um espaço interessante, porque ao mesmo tempo que está no centro histórico, ele tem uma componente de lazer e uma componente ambiental que ajuda não é, a oferta de áreas de lazer para o centro. E além disto, não é, o mercado central, que é, digamos assim, uma área pulsante do centro pela vitalidade econômica que representa. Bem, todas as cidades, mercados como o nosso mercado central, eles perderam a atividade que nós temos hoje, não é?
eles passaram até, de alguma forma, foram revitalizados e ali passaram a ser, digamos, venda de artesanato, enfim, de outras produções. A ideia é essa, mantém ele apenas revitalizando e com o que está hoje? A ideia é um mix. Você precisa entender que, como os mercados perderam espaço, então nós temos que garantir oportunidade de trabalho para a gente que está lá, mas precisamos qualificar para que ele tenha uma cara mais lúdica. Bom, aí você falou também da questão da habitação. Ela, para a revitalização do centro, ela é fundamental? Ela é importante. Nós achamos hoje que o caminho mais eficiente para a revitalização do centro histórico é a transferência da Universidade Estadual para a área do centro. Veja, por exemplo, o Marista é uma edificação de propriedade do governo do Estado, e nós achamos que ali possa receber grande parte das unidades da Universidade Estadual do Maranhão. E acreditamos também que devemos pensar em outras edificações, não só próximas ao Marista, mas no centro. O governo federal anunciou medida que promete erradicar a extrema pobreza entre os inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais. Com aporte de R$ 773 milhões para este ano, o Ministério do Desenvolvimento Social pretende alcançar os últimos 2,5 milhões de beneficiários do programa que ainda vivem com renda familiar média de R$ 70 por mês. Os recursos serão ofertados como um acréscimo para superar que a faixa dos R$ 70 seja ultrapassada por todas as famílias. A medida já começa a valer no mês que vem. O céu continua nublado hoje em São Luís, com possibilidade de chuvas. Veja como fica a meteorologia para todo o estado. Em São Luís, tempo parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da noite. Mínima de 23 graus e máxima de 28 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva de leve a fraca. Mínima de 21 graus e máxima de 28 graus. Já em Caxias, a nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuva leve a fraca. Mínima de 21 graus e máxima de 27 graus. Em Bacabal, o tempo você vai ver a seguir, cesta básica está mais cara e aumenta a produção de arroz no Maranhão. É o que você acompanha logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo da Camboa, tempo parcialmente nublado. Agora, 12:17. Nosotros jugamos con la muerte, burlamos cada día de la muerte, hacemos chistes sobre la muerte. Um mosaico da sociedade de El Salvador no documentário Entre los Muertos. Soy louco por ti cinema, neste domingo 10:30 da noite. Aqui na TV Brasil, a criança tem a sua hora, de segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Para quem gosta de histórias de arrepiar, O Pequeno Vampiro. Uma bela princesa te leva a um mundo de magia. Princesa Sherazade. No meio da selva, essa turminha vai aprontar tudo o que você imaginar. Mama Mirabelle. No meio da floresta, esses filhotes vão dar o que falar. Contos de Tatonka. Eles encaram qualquer desafio. Esquadrão sobre rodas. E entre cada desenho, uma novidade se esparrama pela tela. Batatinhas. Diversão com controle de qualidade nas manhãs da TV Brasil. De segunda a sexta, de 8h45 às 11h30 da manhã. Aqui a criança tem a sua hora. Eu comecei a velejar bem novinha mesmo, assim, tem até uma foto eu, o neném, com meu pai, assim, num tornado. Eu acho que o brasileiro parece que tem que trabalhar mais para achar que ele é bom o suficiente comparado ao pessoal lá de fora. E isso eu percebi que é possível depois da conquista da medalha de bronze. Velejando, você tem que um pouco se entregar à natureza, tem que fazer parte, assim, para os ventos virem a seu favor, para a onda você acertar, então você tem que se entregar.
O valor da cesta básica, calculado pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos para São Luís, aumentou no último mês de dezembro. Comparando com o mesmo período do ano anterior, o conjunto de gêneros alimentícios essenciais apresentou variação de 6,2%. Para adquirir os produtos que compõem a cesta, o trabalhador que ganha um salário mínimo precisa comprometer 37,5% da renda. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, o CONAB, o Maranhão deve ter uma das maiores produções de arroz do país na safra 2012-2013. O arroz representa a segunda maior safra de grãos produzidos no estado, perdendo apenas para a soja. A expectativa é de que sejam colhidas mais de 685 mil toneladas de arroz na safra 2012-2013, o que significa aumento de mais de 46% em relação à safra 2011-2012. Com esse desempenho, o Maranhão deve se manter como o terceiro maior produtor de arroz em todo o país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que respondem por 75% da produção nacional. Esse aumento tem dois motivos. O primeiro deles é que houve um acréscimo na área plantada, mas o maior motivo foi o aumento do uso de insumos tecnológicos, ou do conhecimento tecnológico, onde as propriedades aumentaram a sua produtividade por área, né? Aumentou a produção em geral, puxado mais pelo uso da tecnologia. Apesar do bom desempenho do estado na produção de arroz, boa parte do que é produzido é destinada ao consumo local. Mas a ideia é fazer com que o produto passe a ser comercializado também em outros estados. Com essa produção bem significativa, a ponto de levar o Maranhão novamente para o terceiro lugar no ranking nacional entre os estados, passou algumas toneladas do Mato Grosso, que até o ano passado era que estava no terceiro lugar, a gente calcula que o Maranhão passa a ser novamente um fornecedor de alimentos, principalmente grãos, para o Nordeste. Apesar da previsão otimista para a safra 2013, a falta de chuvas em alguns municípios maranhenses pode fazer com que parte da produção de arroz seja perdida. Entre os 10 maiores produtores de arroz no Maranhão estão os municípios de Santa Luzia, Barra do Corda, Grajaú e Bom Jesus das Selvas. A previsão este ano é de aumento de 5 mil hectares na área de plantio do grão no estado. O Ministério da Saúde divulgou um levantamento que aponta que 1 em cada 5 vítimas de trânsito atendidas nos hospitais públicos ingeriram bebida alcoólica. O estudo também mostra que 49% das pessoas que sofreram algum tipo de agressão consumiram álcool. As principais vítimas são homens com idades entre 20 e 39 anos. E de acordo com os donos de bares, o rigor da lei seca, associado às chuvas que têm caído em São Luís, motivaram a queda no comércio de bares e restaurantes da capital maranhense. Os empresários do setor reclamam da ausência dos clientes. Para o empresário Edson e também presidente da Abrazel, Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, Seção Maranhão, muitos são os fatores para o esvaziamento dos bares. Ao mês de fevereiro, que costuma tradicionalmente passar por entre mesas e cadeiras vazias, foi acrescentado o aumento do volume de chuvas e o endurecimento da lei seca. A tolerância zero ao álcool tem contribuído muito para o afastamento dos clientes e, segundo os comerciantes, a lei necessita ser flexibilizada. A tolerância zero contribuiu para o esvaziamento dos bares, mas não é somente esse o fator, né? Falta um planejamento. Esse planejamento viria como? Tem que vir de uma forma conjunta entre Estado e município, se planejando, atraindo, divulgando o turista sobre o nosso carnaval e a nossa cultura aqui. Para os proprietários, se a lei não for revista, centenas de pessoas poderão perder os empregos e ficarem, se não haver navios, pelo menos a TV. E a Federação Maranhense de Futebol não aceitou o pedido de antecipação de jogo entre Sampaio Corrêa e São José, válido pelo Campeonato Maranhense.
Com a decisão, a partida será realizada nesta quinta-feira, às 6h15 da tarde, no estádio Nilzinho Santos, conforme tabela. O Sampaio Corrêa é líder da competição. O grupo instrumental Marabras se prepara para participar do festival em março, no Ceará. Numa tentativa de surpreender os alencarinos, o conjunto ensaia alguns ritmos de raízes. A harmonia entre trompa, trombone, tuba, percussão e trompetes resulta, por exemplo, nessa mistura entre música instrumental e o ritmo dos blocos de índios, manifestação carnavalesca de São Luís que serviu de inspiração para o sexteto Marabras. Mara vem de Maranhão e Brás do inglês, que significa instrumentos. Uma mistura também no nome da banda nascida há 9 anos e que continua fiel à intenção de divulgar e formar plateia à música instrumental. O Marabras tem essa proposta, né, de levar, acessibilizar, na verdade, essa música instrumental, a música clássica, a todas as pessoas. Então a gente tem essa proposta de levar esse tipo de música, né, a música de concerto, para as pessoas, incluindo também as músicas brasileiras, de compositores, incluindo músicas também do repertório maranhense. Durante quase 10 anos, o grupo formado por professores da Escola de Música do Maranhão tem ampliado fronteiras e se apresentado em vários cantos do país. Com repertório que vai da música renascentista à contemporânea, compositores brasileiros e alguns maranhenses, o Marabras se apresentará no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, durante a abertura do festival Concertos do Nordeste. Realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, o festival para o qual essa galera se prepara acontece dias 22 e 23 de fevereiro e 1º e 2 de março. A programação inclui ainda apresentações em vários estados do Nordeste, além de oficinas e painéis de debates com temas relacionados à música erudita e que busca a tradição cultural nordestina. Estamos com bastante expectativa, né, para que a gente possa fazer uma apresentação brilhante, né, e que a gente possa gerar ao público uma expectativa agradável, né, que nós vamos levar o ritmo maranhense e levar os metais também maranhenses, né, e aí esperamos que as pessoas gostem, né, lá de Fortaleza, e estamos bastante alegres e entusiasmados para fazer essa apresentação em Fortaleza. Repórter Maranhão fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Até lá! Os juizados